Drama. A origem da palavra vem da Grécia Antiga, no século V a.C., que significa ação, caracterizando o gênero dramático. É o fato de apresentar a encenação de um texto cuja história é caracterizada pelo desenrolar dos acontecimentos semelhantes ao da nossa vida real. E hoje, obviamente, é um termo utilizado para designar uma situação comovente que envolve sofrimento e aflição. Mas Drama também é o nome do segundo trabalho, segundo disco, desse cantor, multi-instrumentista e compositor que nasceu aqui no Rio de Janeiro, que se lança nos desafios artísticos e profissionais da sua vida de peito aberto, com muita coragem e se deixa levar, por assim dizer, por uma espécie de maré que a vida nos oferece. Esse artista que nós vamos receber aqui no Som do Vinil, o nosso queridíssimo Rodrigo Amarante, diretamente de Los Angeles. Ele vai falar sobre seu mais recente trabalho, o segundo álbum solo, que é Drama, mas também vamos conversar sobre grandes momentos de sua trajetória. Queridíssimo Rodrigo Amarante, seja muito bem-vindo ao Canal Brasil e ao Som do Vinil, finalmente. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo privilégio. Nós é que agradecemos, estamos tentando trazer você há algum tempo e agora finalmente chegou a hora da gente bater papo e entender a fundo a sua carreira. Você escolheu uma palavra muito forte para o seu segundo disco, que é Drama, né? Queria que você falasse sobre essa escolha, o quanto ela te representa nesse momento da sua vida. Eu cheguei nessa palavra, o que no fim das contas, quando a gente chega nesse momento de falar sobre o trabalho, parece um conceito que eu segui, para mim é sempre uma realização, ou seja, o conceito é uma coisa póstuma, resultado da escrita, né? A escrita como um exercício de busca. Para mim funciona assim, eu decido se uma música serve para ser gravada quando ela é de algum jeito uma ferramenta para mim, me serve de algum jeito. E aí a sensação é de que é capaz de servir para o outro, né, de algum jeito. Então, para encurtar bastante a história, há uma memória de ser menino e de o que me foi dito que era me transformar em homem. Então, esse disco eu chamei de Drama porque me lembrei do sentido pejorativo dessa palavra, que é Sim. tudo aquilo que é desnecessário no sentido do discurso emotivo, né? Então, simbolizou na minha infância aquilo que eu deveria abandonar para me tornar homem. Não fazer drama, não é? Então esse disco é, nesse sentido, uma resposta a um corte de cabelo que aconteceu há 30 anos atrás, ou 35 anos atrás. Demorou. Como é que foi essa história? Desculpe te interromper. Como é que foi essa história? Isso é uma memória que, é claro que é cheia de teatro e de invenções, como a memória é, não é? Sim. Eu acho que a parte importante é o seguinte, quando eu tinha, vamos dizer, 8 anos, o meu pai tinha uns 30. Então, era muito jovem, não é? E meu pai é um pai maravilhoso. Enfim, o ponto para mim é o seguinte, em dado momento, ele entendeu que a minha doçura, de que eu tinha que me preparar para o mundo cruel. E é uma coisa universal, acho que muitos dos homens se relacionam com isso, não é? Então, o veículo disso foi raspar a minha cabeça. Tirar... E cabelo é sentimento, não é? Esse momento, o que eu guardo desse momento é aquilo que eu tive que engolir. O homem tem que ser o chefe porque ele é racional e eficiente. A mulher não é? Tá suscetível aos ciclos da natureza e toda
né? Essa baboseira. sim. Na verdade, é o medo masculino da inteligência suprema do feminino, entendeu? Da incapacidade do feminino de cometer essa violência que o masculino se diz capaz de cometer, que é a supressão de tudo aquilo que é fluido e lindo em nós. Talvez esteja um pouco exagerado, mas eu sou pura emoção. Catch me if you can again. Hold me if I fall. You will know when. Don't look down your feet. It's in your hands when it's time to turn. I leave. Bom, a gente está em 2021, batendo esse papo aqui. Você lançou o Drama pouquinho tempo atrás, em julho de 2021. E lembrando que o seu primeiro trabalho solo, o disco Cavalo, um excelente trabalho também, foi lançado em 2013. Ou seja, nós temos um intervalo de 8 anos aí aproximadamente, né? Por que você levou esse tempo todo para chegar no segundo trabalho solo, Rodrigo? Olha, porque eu estava esperando Saturno dar uma volta completa, entendeu? O retorno de Saturno? Pois é. Não, bom, é uma pergunta justa, já que isso tem um lado comercial, né? Lançar disco e tal. Sim. Mas eu não sei escrever, entendeu? Eu não sei fazer as coisas que faço. Então eu aprendo fazendo. Então talvez seja isso. Também um motivo, assim, não é desculpa, tá? Motivo é que eu escrevi uma música para o programa Narcos da Netflix. É, minissérie. Bem do começo. Isso foi 2 anos, mais ou menos, depois de sair o Cavalo. Como a música foi um grande sucesso Sim. e muita gente no mundo inteiro descobriu o Cavalo. Então o Cavalo começou a vender, esgotou, fizeram uma nova prensa e os agentes, cara, não para de fazer turnê. Então fiz mais 2 anos de turnê desse disco, um monte com banda e um monte solo, que foi um grande barato. Fiz turnê de trem sozinho, fiz todo tipo de coisa. Então isso me tomou aí uns 4 anos. Depois fiz a trilha de um filme e tal, foi indo, entendeu? A pressa não tá com nada. Let the hour of our glasses stain. Let ashes be the same. Let a minute pose the pendulum sway. Stay. Eu sei que você já explicou inúmeras vezes que após 10 anos de estrada, de shows, os Los Hermanos estavam esgotados, desgastados, assim, e tiveram uma compreensão disso muito rara no show business. Vocês entenderam que vocês tinham que dar um tempo. A coisa é assim, é claro que tem toda uma coisa comercial, né? Que faz parte, que até espirra numa coisa social e emocional. Por exemplo, o emprego de bastante gente em volta e tal. Isso torna as coisas delicadas. Mas no cerne, e eu me sinto com muita sorte, porque, cara, Marcelo, Bruno e Barba são pessoas maravilhosas, com a cabeça maravilhosa, com um compromisso com aquilo que importa, sacou? Eu acho que eu tive muita sorte. Assim, eu virei compositor porque o Marcelo me chamou para entrar na banda dele. Eu não fazia música. Então, eu devo tudo a eles. 3 vidas e mais passo pra trás. Então, a gente, desde o começo, tinha esse compromisso, sabe? A nossa música é um diálogo entre nós. Chega uma hora que é preciso um silêncio, entendeu? E que precisa haver um espaço para tudo aquilo se refletir. Então a gente sentiu isso. Porque o diálogo, a genuína vontade de bater o papo, é o que faz a música ficar legal. Se o motivo começa a ser, mas o emprego, mas e a piscina, sei lá. Aí, cara, é receita para a coisa não começar a ficar... Então, o Marcelo mesmo já tinha uma vontade enorme de fazer música sozinho.
Então, assim, essa conversa estava acontecendo, eu já estava aqui em Los Angeles, gravando com o Devendra. Tinha sido chamado para vir gravar um disco com ele. Então, eu estava aqui gravando com o Devendra, tendo esse papo, pensando que a gente ainda estava planejando um outro disco, mas o disco não estava acontecendo. Então, acabou que abriu-se essa outra porta, deu meio que começar de novo, né? Ir para um lugar onde ninguém sabe quem eu sou e tentar fazer música. Então, o destino foi assim, o vento bateu e eu respeitei. O vento vai dizer que irá. E se chover demais, a gente vai saber, claro, de um trovão. Sabe depois. Muitas entrevistas que eu li, você dá a entender que as mudanças na sua vida profissional foram ocorrendo naturalmente, sem muito planejamento, assim, como essa que você acabou de falar. Quando você se viu, você estava trabalhando com esse nome da nova cena independente, né, da música norte-americana. Eu gosto muito de rotular, mas para que as pessoas possam entender, o Devendra Banhart, né, ele está classificado como um artista folk psicodélico. Né? Acho que ele é muito mais do que isso, mas só para as pessoas poderem entender, né? Quando você se viu, você já estava trabalhando com ele. Você fez você participou de um evento em Londres importantíssimo, né? Não foi? Foi quando era um festival em Londres, num teatro incrível, chama Barbican. Sim. E foi quando teve o primeiro show da Volta dos Mutantes. Foi esse mesmo festival. E eu fui para lá com uma parte da Orquestra Imperial para tocar o disco Tropicália. Ele participou do primeiro show dos Mutantes. Então a gente, no hotel, no bar do hotel, que virou uma farra maravilhosa, a gente se conheceu e a gente ficou amigo e começou a se corresponder. Eu fazia uma música e falava, fiz essa aqui. Aí ele fez, eu fiz essa aqui, olha só. Então, por isso ele falou, cara, eu vou fazer um disco agora, vem pra cá, vamos gravar. E foi assim, eu vim pra cá. Enquanto eu tava aqui, o Fabrício Moretti, dos Strokes, banda de Nova York. Sim. E, enfim, ele ouviu falar que eu tava em Los Angeles e falou, pô, que coincidência, eu tô indo pra aí. Vamos fazer uma música? Vamos. Eu me lembro, só para você ter uma ideia do outro lado, de quem estava assistindo a sua trajetória. Você vinha de um grande sucesso no cenário brasileiro com os Los Hermanos, vocês decidiram dar um tempo, como falamos. Daí eu sempre via você na Orquestra Imperial, nós temos amigos em comum ali, né? Você tem bons amigos na orquestra também. Aliás, é uma turma, a Orquestra Imperial é um projeto maravilhoso de uma turma, né? Que agregou muita gente, agregou grandes mestres da música brasileira, como, por exemplo, o seu Wilson das Neves, né? Depois disso, nós soubemos que você estava, eu soube pela imprensa, que você estava em Los Angeles. E aí você volta com esse projeto que foi lançado aqui no Brasil, que é o Little Joy. E eu me lembro que a imprensa aqui do Rio de Janeiro deu um espaço bastante substancial para o Little Joy, para o disco que vocês fizeram. Muita gente gosta desse disco. É normal alguém me parar na rua e falar, porra, aquele disco, cara, por que não teve outro? Aí eu tenho que explicar que sempre que eu entro numa banda, a banda acaba, entendeu? Não, enfim, o Little Joy foi uma coisa assim, tão sem planejamento. A gente sentou, eu e o Fabrício, e no caso a Bink, que estava ali, a gente falou, pô, vamos fazer música junto. Fizemos uma, aí pensando, vamos fazer um single que tem um lado B, 2 músicas. E a gente, cara, era um grande barato. Então a gente começou a fazer mais música, e foi fazendo. E Little Joy era o nome do botequim que tinha na esquina de onde a gente estava morando, em Echo Park, em Los Angeles, que é um bairro tradicionalmente latino. E era tão assim que a gente falou, cara, como é que vai ser o nome da banda? É Bink, porque a gente não... Little Joy, a gente tá sempre ali. Aí o disco, a Rough Trade, que é uma gravadora inglesa, falou, quero lançar. Aí, pô, vamos lançar, virou disco. E eu fiquei, cara, amarradão, porque Rough Trade, Jeff Travis, que é o cara que fundou a Rough Trade, foi o cara que, por exemplo, descobriu os Smiths. Quando eu era moleque, eu falei, cara, esse cara é o cara que descobriu o Morrissey. Então, eu tinha que pensar o quê, não é? Não tinha o que pensar. Falei, pô, vamos fazer turnê mundial desse disco? Vamos lá. Vou ver o que é, ver como é que é o mundo, entendeu? Então foi bem assim, um sonho de verão. Mesmo, assim, sabe? One
Rodrigo, Drama, o seu segundo trabalho, é muito diferente do seu primeiro trabalho, que é Cavalo, né? Ele soa para mim como um disco de banda, um disco de criação coletiva, com resultados assim de unidade estética, sonora e a ótima mixagem do seu parceiro, o Noah Georgeson. Você concorda? Queria também que você respondesse como foi o processo de criação de Drama. A intenção, e começou assim, era fazer com a banda ensaiada, no estúdio, tocando ao vivo, sem isolamento, com tudo vazando, como se fazia antigamente. A gente fez isso, e a ideia ainda era essa, um disco pra frente, todo mundo tocando ao vivo. Entrou a pandemia, eu tive que mudar de percurso e continuar gravando aqui. Então tive que tocar umas baterias do disco, tive que tocar uns saxofones do disco. E o resto, tem músicas que sou só eu tocando, que não é o que eu queria, porque isso eu fiz mais ou menos no Cavalo. Eu queria mais gente, queria uma confusão, entendeu? O diálogo. Então o disco acaba tendo um pouco assim, uma parte dessa sonoridade da banda que você percebeu. Eu vejo assim espaços para experimentação no formato da música, no arranjo. E tem uma coisa interessante, você na verdade não se limitou ao padrão rítmico do indie rock, ou seja, quase tudo que a gente ouve no indie rock, no rock and roll e na música pop em geral, no mundo, é no padrão do compasso 4x4. O 4 é o normal da música pop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tudo que a gente, hip hop, funk, tudo. Mas o 6 é um número interessante, porque ele divide por 2 e por 3. Então cabe o que a gente chama de polirritmo. Mas isso vem de uma coisa natural. Eu acabo escrevendo música em 6, na divisão de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ou seja, o 2 Sim. e o 3 ao mesmo tempo. E eu adoro isso. Acho que deve ter a ver com coisa de crescer tocando percussão na escola de samba da minha família, lá em Saquarema. Eu não sei de onde vem, se é o amor da música nigeriana ou da Etiópia. Eu não sei. O fato é que eu escrevo música em 6 mais do que escrevo música em 4. Mas eu acho que a música africana, cara, afro-brasileira, afro-carimbenha, tem muito isso, entendeu? Sim. E é o que me faz dançar. Saca? Não sei. Me move o ombro e o quadril. Sempre que rola isso, eu falo, cara, tá ali um 6zinho, tá ali um 2 em cima de um 3. Tem sacou? Essa ginga. Então, o que eu gosto acaba transpirando. Então, Maré é esse caso. A maré que leva é a maré que traz em cada porto cais. Tem outras músicas que dá até, por exemplo, The End, a música de piano no final, você pode contar ela em 3, entendeu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Lá, lá. É bem uma valsa, se você pensar. Sim. Tchen, tchen, pum. Tchen, tchen, pum. Queria que a gente falasse sobre a faixa Tara, que é uma composição com tempero muito brasileiro, uma bossa nova, diríamos assim. Vamos falar sobre essa composição, Rodrigo? Essa música, ela veio do período onde eu descobri que esse disco ia ser mesmo uma celebração de tudo aquilo que eu vim engolindo, vamos dizer assim. Então, eu pensei, nossa, será que eu consigo contar essa história musicalmente através do arranjo, para quem não fala português? Então, essa música foi mais ou menos esse exercício. Então, a música começa com um arranjo de cordas, né? Uma introdução instrumental. Super, assim, cheia de presságio. O descobrimento de que se está apaixonado. Lararari, lara. E a última nota é uma suspensão.
Dali em diante, o primeiro verso é o momento pós se apaixonar, que é o quê? Segura a tua onda, entendeu? Né? Enfim, a voz interna do apaixonado. Tua tara, meu engano, não havia outro plano. Nosso amor que era novo não chegou a ver tanto. Mal sabia. Quando vem o refrão, entra um arranjo de metais que tem a ver com o período antes da bossa nova. É uma coisa dos anos 40, com surdina. Quac, 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 quac. Que é quase, não há palavra melhor, sacaneando aquele sentimento inicial de si. Ou seja, uma primeira noção de que quanta projeção havia naquela descoberta desse amor, não é? E como diz meu pai, quão interessantes as pessoas que a gente não conhece. Meu apego, o teu pecado, não havia outro lado. Nosso amor que era ferro não chegou a ver fogo. E bastaria. Você olha para o drama e consegue dizer assim, eu fiquei 100% satisfeito com o resultado dele, artístico e estético? Eu digo que sim, mas isso não quer dizer que ele seja perfeito, que eu acho que não poderia ter sido diferente. Eu acho que a escrita tem muito isso, que é um exercício de aceitação, não é? Pelo menos para mim, assim. Escrevo porque quero descobrir alguma coisa, não é? Escrever cada canção é um exercício de descoberta, descobrir para que eu estou escrevendo, o que eu estou escrevendo. E aí, quando as músicas começam a acumular e que eu descubro, esse disco é o drama. Os conceitos, pelo menos no meu caso, são póstumos, entendeu? São a observação daquilo que fiz. Eu acho isso é mais rico do que eu planejar, vou fazer um disco assim, aí seguir aquilo, né? No meu caso, nem faz sentido. Assim, tem um plano, e esse plano é apenas um primeiro passo. Dali eu sigo. Então, esse exercício aqui de bater um papo contigo, para mim, pessoalmente, é muito rico. Eu estou descobrindo aqui o que eu tô fazendo, para que eu estou fazendo. Acaba voltando para mim. Isso que eu espero sejam ferramentas, que são as canções, né? Esse papo vira ferramenta para mim também. Eu estou aqui entendendo quem eu sou, quem são esses ecos que eu chamo de eu, não é? E vendo refletido em você, você me mostra uma coisa, mas aqui eu vi isso, aqui eu vi aquilo. Então, eu estou descobrindo tudo isso aqui, ao vivo. E é uma riqueza imensa. Eu nunca vou me acostumar com esse privilégio. Can't fix my love, I can't fix myself. Can't fix the world with a tale to tell. Forever came the way it went. Esse disco é cheio de coisas, quer ver? Aqui tem uma carta que eu escrevi mais ou menos sobre o disco. E que, porque é uma edição mundial, ela está em inglês. Mas eu escrevi ela em português à mão e a carta está aqui dentro do disco. Além disto, temos aqui também o encarte do disco, que é nesse formatinho de um livretito, bem bonito. E as músicas são escritas não em forma de verso, acompanhando a música, mas como um parágrafo interminável, porque a música dá o ritmo da poesia. Então, é meio que não fingir que isso é uma poesia que vai estar num livro, ou que merece estar num livro. É apenas um mapa das palavras. E aí vem com essa coisinha para você baixar o disco na internet. Agora, essa aqui é a edição especial. Essa, ela é metade de cada cor, uma parte transparente. Sensacional. Os dois lados da nossa alma. Vê só, a interseção é bem bonita. Não sei se vai dar foco, mas tá vendo? Tá dando foco total, tá lindo isso.
Não é engraçado? É um objeto de desejo isso aí, hein, Rodrigo? Olha aí, é uma espécie de horizonte. Esse figura que fez essa colagem linda é um argentino. Ele se chama Hernán Paganini. Eu vi essa colagem e falei, nossa, que lindo. O que eu vi aqui foi o seguinte, 2 lados, não é? Um lado que é mais ou menos um receptáculo, um pote, um balde, e uma coisa opaca e sólida. O outro é uma coisa etérea, de construção, ou seja, a memória enquanto combinação de partes, estrutura artificial dos fatos, caralho. Mas se você virar assim, parece 2 caras, meio 2 cabeças se beijando. E eu subi a montanha com essa cadeira de carvalho aqui para poder fazer essa coisa aqui, meio referência ao teatro, né? O expressionismo alemão, Bertolt Brecht. Tá bom, chega, né? Muito bom. Você pergunta, cara, eu tenho que responder. Esses são os benefícios de ter uma carreira solo. Você está livre no espaço. Posso fazer o que eu quiser. Rodrigo Amarante, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Som do Vinil e no Canal Brasil. E que a turnê do Disco Drama, finalmente, quando esse mundo ficar mais perto do que ele era, ele nunca mais será o mesmo, mas mais perto do que costumava ser, a gente está te esperando aqui no Brasil, ver você tocar, você e sua banda, trazer o drama ao vivo para a gente presenciar, para a gente assistir. Pô, mais uma vez, obrigado pela oportunidade desse papo. E eu também não vejo a hora, cara, não vejo a hora de chegar e poder me derramar com esse drama todo. E balançar um pouquinho junto, né? É verdade.